Oi, pessoal! Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre dúvidas no consultório a respeito da catarata. Então, em primeiro lugar, o que vem a ser a catarata? O que é a catarata? Bom, a gente tem uma estrutura dentro do olho, se chama cristalino. Como diz o nome, cristalina, ela precisa ser transparente. Só que com o passar do tempo, ela vai perdendo a transparência dela, vai opacificando. E aí passa a ter o nome de catarata. E quais são os sintomas? O que eu vou sentir quando eu tiver a catarata? Bom, geralmente as pessoas referem um embaçamento na visão, uma dificuldade de enxergar ou inicialmente para longe ou para perto, que pode mudar ao longo do tempo, aquela visão de capa, né? Aquele sintoma, doutor, num ambiente com muita claridade atrapalha a minha visão, não consigo enxergar, estou enxergando menos, ou num ambiente com pouca luminosidade também. Isso varia do tipo da catarata. Aquela visão de capa cinzenta, né? Isso. Todo mundo refere. E uma dúvida, todo mundo vai ter catarata? Por exemplo, minha mãe, meu pai, meu avô teve catarata, então eu vou ter catarata por causa disso? A catarata ela faz parte do processo, né, de envelhecimento normal, né? Então assim, é como ter ruga e cabelo branco. Então todo mundo vai ter catarata um dia, né? Naturalmente que tem aquelas cataratas, a catarata congênita, que já nasce com ela, né? Ou a catarata um pouco mais do jovem, né, do adulto jovem, que por algumas situações, né, o paciente diabético, né, decorrente de um trauma ou por uso de medicações, também pode surgir alguns tipos de catarata. Mas a grande maioria das vezes ela está relacionada à idade. Sim, Geralmente depois dos 50, 60, 70 anos. E existe tratamento para catarata? Sim, o tratamento da catarata, quando ela já está no ponto de tratar, é a cirurgia, né? Então, a cirurgia segura, eficaz, né? O paciente não tem necessidade de internar e a recuperação relativamente rápida. E se eu não operar? Por exemplo, fui diagnosticado com catarata, já estou com baixa visão, não estou enxergando muito bem, mas não quero operar. Tem algum problema? Bom, se o seu médico já indicar a cirurgia de catarata, significa que já está no ponto da cirurgia, né? Então, assim, à medida que a gente vai postergando a cirurgia de catarata, ela vai, além da pessoa continuar enxergando cada vez pior, né? A catarata vai ficando um pouco mais dura, né? Ela vai cristalizando mais. E aí uma cirurgia que era para ter sido mais fácil no passado, vai se tornar uma cirurgia mais difícil no futuro. E tem um limite para operar catarata de idade? Por exemplo, eu tenho 90 anos. Eu posso ainda operar de catarata ou não? Claro, a catarata, como a gente falou, na grande maioria das vezes é uma coisa que acontece com o envelhecimento, né? Então, as pessoas que vão precisar de operar de catarata são justamente essas, né? Então, naturalmente que tem pessoas que a catarata surge ali aos 50 anos, já com necessidade de operar, ou às vezes a pessoa vai só ver a necessidade de fazer cirurgia de catarata depois dos 80. Isso vai depender de cada caso, a gente vai avaliar no consultório. E a última dúvida, a catarata volta depois da cirurgia? Fiz a cirurgia, tirei a catarata, posso ter catarata de novo nesse olho que eu fui operado? Não, isso não acontece. A cirurgia da catarata, ela basicamente consiste na substituição daquela lente. Lembra que eu falei? O cristalino, que era transparente, né? Então a gente vai substituir, a gente vai colocar uma lente nova, artificial, que a pessoa vai conviver com ela como se tivesse nascido com ela. O que acontece é que às vezes as pessoas falam, doutor, eu percebi que eu fiquei bem depois da cirurgia, depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 ou 3 anos, a minha visão começou a embaçar novamente. Então, pode estar relacionada à necessidade de usar um grau, né? O óculos, por exemplo, mas na grande maioria das vezes está associada à opacificação de uma estrutura que é onde a gente coloca essa lente, né? Um saco, que a gente chama de saco capsular, que é onde fica o cristalino, que a gente extrai e coloca a lente lá. E aí ele opacifica. E aí depois é que a gente precisa fazer a limpeza
né, desse saco capsular, retirar essa opacificação e a pessoa volta a enxergar novamente. Lembrando que essa limpeza é feita a laser, né? É muito rápido, né, e muito eficaz, muito seguro também. E que é conhecida como a limpeza da lente, né? Isso. Bom, espero que tenham tirado suas dúvidas. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem pra gente também que a gente responde, tá bom? Até mais, pessoal.